Ele se posicionou no caminho das flechas voadoras, determinado a salvar a garota alienígena. Cada cicatriz que carregava era um testemunho do valor daquele sacrifício. Enquanto caminhava pelas ruas sinuosas de New, o brilho metálico da armadura de Travis reluzia na luz do sol que se apagava, um contraste marcante em meio ao caos ao seu redor. Tessália, o centro comercial mais infame da colônia, pulsava com vida e energia. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, o sol refletia em seus braços e pernas expostos, atraindo olhares admirados de quem estava ao seu redor. No entanto, ele permaneceu impassível, com o foco inabalável. Após 5 anos trabalhando como especialista em segurança freelancer na borda externa, ele havia dominado a arte de ignorar distrações e desconsiderar a atenção passageira dos transeuntes. O espaço-porto à frente pulsava com uma atividade vibrante. Comerciantes e viajantes de uma infinidade de mundos estavam envolvidos em negociações animadas, discutindo preços e trocando uma deslumbrante variedade de mercadorias. Travis ajustou instintivamente a pistola de energia em seu quadril, um gesto mais fruto do hábito do que da necessidade. Seu verdadeiro escudo estava na armadura de neo-aço reforçado que envolvia seus órgãos vitais, um símbolo de gratidão de um cliente cuja vida ele havia salvo durante a revolta de Centáurea. Foi nesse momento de reflexão que ele a avistou. Ela deslizava pela multidão como um fantasma, evasiva e cativante. Sua pele de um roxo claro brilhava suavemente na luz que se apagava, lançando uma aura encantadora ao seu redor. O vestido futurista que ela vestia, com um corpete de metal escuro e uma saia fluida que se abria alta em ambas as coxas, significava inconfundivelmente seu status como nobreza lalitiana. Seu vibrante cabelo roxo caía pelas costas como uma cachoeira elegante, brilhando ao capturar cada raio dourado do sol poente. Travis, equipado com sentidos aprimorados devido às suas modificações militares, percebeu o perigo iminente muito antes de sua mente consciente conseguir compreendê-lo completamente. Um sutil movimento nas sombras de um beco próximo chamou sua atenção, seguido pelo leve som de anéis de combate sendo puxados. "Abaixe-se!" ele gritou, já em movimento. A mulher lalitiana se virou, suas feições delicadas marcadas pela confusão. O tempo parecia se estender enquanto Travis avistava as primeiras flechas cortando as sombras. A mente dele ficou em branco. Não havia espaço para pensamentos. Em vez disso, seu corpo reagiu por instinto, um reflexo aguçado por anos de batalha. Em um instante, ele deu 3 passos rápidos, posicionando-se entre ela e os projéteis mortais que se dirigiam em sua direção. A primeira flecha atingiu sua placa de ombro, ricocheteando de forma inofensiva, mas a segunda encontrou uma brecha vulnerável entre as placas, cravando-se profundamente em sua carne. Quase imediatamente a terceira e a quarta flechas seguiram, cada uma perfurando para atingir suas costas desprotegidas. Em meio à névoa da dor, Travis podia ouvir gritos e o som de passos apressados. Os atacantes, quem quer que fossem, não iriam demorar agora que sua emboscada havia se desfeito. Lutando para permanecer consciente enquanto o sangue escorria pelas suas costas, ele se virou para a mulher ao seu lado. "Você está machucada?" ele conseguiu perguntar, a preocupação estampada em seu rosto. Os olhos violetas dela se arregalaram em choque enquanto ela respondia: "Eu sei. Você salvou minha vida." Uma sensação de alívio tomou conta dele. "Bom!" ele exclamou, mas logo sua visão começou a ficar embaçada. "Precisamos nos mover." Ele insistiu, lutando para se manter em pé. Nesse momento, as mãos surpreendentemente fortes dela o agarraram, estabilizando-o enquanto ele cambaleava. Ao longe, o zumbido ominoso de drones de segurança se aproximando preenchia o ar. Era tarde demais, como sempre parecia ser. "Meu transporte está perto", ela disse com urgência. "Você consegue andar?" Travis acenou com a cabeça, embora, no fundo, não estivesse totalmente convencido de que conseguiria. Ela o levou até um veículo elegante que se assemelhava a uma mistura fascinante de uma moto flutuante e um antigo carro de guerra da Terra. Seu design era inconfundivelmente lulitiano, caracterizado por curvas graciosas e linhas fluidas que exalavam uma aura de elegância e perigo. Eles mal conseguiram escapar.
Travis caiu no compartimento do passageiro exatamente quando a mulher agarrou os controles. A última imagem gravada em sua mente antes que a escuridão o envolvesse foi a expressão preocupada dela, emoldurada por seu impressionante cabelo roxo. Enquanto subiam do porto espacial e entravam no crepúsculo que se aproximava, seu último pensamento pairou sobre o fato de que ele provavelmente havia estragado um conjunto de armadura perfeitamente bom por um completo estranho. No entanto, apesar dessa percepção, ele achou impossível sentir qualquer arrependimento. Travis lentamente emergiu das profundezas da inconsciência, sua mente gradualmente unindo fragmentos de sensação. A primeira coisa que ele sentiu foi calor, um calor suave e reconfortante que envolvia seu rosto. Então, uma fragrância delicada pairou no ar. O doce aroma de flores exóticas, diferente de tudo que ele já havia encontrado na Terra. Seus sentidos aguçados pelo treinamento militar catalogaram meticulosamente cada novo detalhe, enquanto sua mente lutava para compreender suas circunstâncias. Ele se encontrou deitado de barriga para baixo, com a cabeça virada para um lado, apoiada em algo que parecia ao mesmo tempo macio e firme. À medida que a consciência retornava gradualmente, ele se deu conta de onde sua cabeça estava apoiada. Para sua surpresa, a mulher lulitiana que ele havia resgatado estava sentada ao seu lado. Sua cabeça estava confortavelmente apoiada em seu peito bastante impressionante, enquanto ela se inclinava sobre ele, cuidando diligentemente dos ferimentos em suas costas. Os dedos dela dançavam com precisão treinada, enquanto ela aplicava uma pomada calmante que fazia cócegas agradáveis em sua pele. Travis se concentrou em manter uma respiração constante, com os olhos fechados, lutando contra um sorriso inadequado que ameaçava escapar. Ele havia enfrentado situações mais difíceis ao longo de sua carreira, mas nenhuma como esta. "Você realmente é notável", ela murmurou, aparentemente convencida de que ele ainda estava inconsciente. Enquanto falava, seus dedos traçavam delicadamente a borda de uma de suas cicatrizes, uma marca antiga, não das flechas recentes. A biologia da sua taxa de cicatrização é verdadeiramente cativante. É nada menos que extraordinária. O sotaque dela tinha uma qualidade musical, com cada palavra fluindo como uma suave melodia que as cordas vocais humanas nunca conseguiriam replicar completamente. Era estranhamente reconfortante, envolvendo o ouvinte em um abraço suave. "As flechas deveriam ter sido seu fim", ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. "3 acertos diretos, e ainda assim aqui está você, já se recuperando. Você os enfrentou sem hesitar. Tudo por alguém que você nem conhecia." Enquanto ela falava, seus dedos traçavam outra cicatriz, um testemunho da bravura que estava por trás da superfície. "Que tipo de homem é você, Travis Drake?" Ele não conseguiu resistir ao impulso de perguntar. "O tipo que é curioso sobre como você sabe meu nome?" Ela recuou levemente, soltando um grunhido surpreso que parecia muito indelicado para alguém que ele presumiu ser uma nobre, a julgar por sua vestimenta elegante. Travis abriu os olhos, um sorriso se espalhando pelo seu rosto enquanto olhava para ela, suas bochechas coradas em um profundo tom de roxo. "Você está acordado", ela declarou, seu tom carregado de uma acusação brincalhona, como se fosse de alguma forma culpa dele. "Eu estive acordado por alguns minutos", ele confessou, sem fazer esforço para levantar a cabeça de seu lugar de descanso surpreendentemente confortável. Parecia bastante rude interromper seu cativante monólogo sobre minha biologia. Seu rubor se aprofundou em um tom de roxo surpreendente que parecia quase impossível. Você... Ela gaguejou como se estivesse procurando as palavras certas em uma conversa comum. "Canalha." Travis riu. Mas no momento em que a risada escapou de seus lábios, ele instantaneamente se arrependeu, pois uma dor aguda atravessou suas costas. "Oh, tudo bem. Rir definitivamente está fora de questão por enquanto." Ele percebeu que o embaraço dela rapidamente se transformou em preocupação. "Apenas não se mova muito", ela insistiu. Sua preocupação era palpável. A matriz regenerativa ainda está em processo de estabilização. "Mas o que vem a seguir?" Ela apontou para suas costas. "Um composto de cura avançado, muito caro, mas incrivelmente eficaz. É uma mistura pessoal da Casa Nelar."
Ele levantou uma sobrancelha ao ouvir o nome da casa Nelar. Devo reconhecer esse nome? Suponho que não, a menos que você acompanhe a política lilithiana. Ela se endireitou um pouco, assumindo uma postura mais formal, que acentuava sua figura já impressionante de maneiras intrigantes. Eu sou Lady Vorush Nelar, a primeira filha da casa Nelar, a respeitável terceira casa entre as Torres de Cristal. Ah, Travis comentou, isso explica a tentativa de assassinato. Ela começou a responder, mas então hesitou, sua expressão de descontentamento se aprofundando. Sim, eu suponho que foi, eu respondi, ainda lutando com a incerteza sobre qual dos adversários da minha família poderia ter orquestrado isso. Veja, há muitos deles. A casa Nelar tem crescido rapidamente nos últimos anos, ela explicou. Esse tipo de ascensão rápida tende a deixar as casas mais antigas bastante nervosas. Travis acenou com a cabeça, finalmente reunindo a força para levantar sua cabeça de seu aconchegante lugar de descanso. Ele se levantou lentamente, ciente de suas lesões, até que se encontrou sentado em o que agora reconhecia como uma cama médica excepcionalmente luxuosa. A sala os envolveu em um ar de exclusividade, uma suíte médica privada adornada com superfícies brilhantes e equipamentos de ponta. Quanto tempo eu fiquei inconsciente? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Um pouco mais de 2 dias padrão. Varia respondeu, seu tom firme. As flechas estavam revestidas com uma neurotoxina particularmente desagradável. Se você não fosse humano. Ela fez uma pausa, contemplando suas palavras antes de continuar. A resistência da sua espécie a toxinas é realmente notável. A teimosia corre fundo em nossas veias. Travis respondeu com um toque de orgulho. Ele levou um momento para estudar o rosto dela, em busca de respostas. Você esteve aqui o tempo todo, não esteve? O rubor voltou às minhas bochechas, um lembrete do peso que eu sentia. Eu não conseguia me livrar da sensação de responsabilidade que se instalou sobre mim. Você se machucou enquanto salvava minha vida. E no fundo, eu sabia que essa era a minha decisão. Tenho certeza de que foi minha escolha, minha senhora. Eu disse, tentando aliviar o momento. É Varia, ela me corrigiu instintivamente. E sim, foi, ela acrescentou, com a voz firme. No entanto, mesmo agora, eu lutava com a complexidade daquela escolha. Uma que eu ainda não compreendia completamente. Ela inclinou a cabeça, seus impressionantes olhos violetas fixos nele com uma intensidade que era difícil de ignorar. Por que você fez isso? Ela perguntou, sua voz impregnada de curiosidade. Você não tinha ideia de quem eu era. Eu poderia ser qualquer um. Travis deu de ombros em resposta, mas imediatamente se arrependeu do movimento, pois puxou suas feridas em cicatrização, enviando uma aguda lembrança de sua dor percorrendo seu corpo. Não importava quem você era. Alguém estava prestes a morrer, e essa pessoa não merecia isso. Eu me via em uma posição de impedir que isso acontecesse. Parecia simples, mas era realmente? Ela riu, um som que lembrava delicados sinos de vento de cristal. Não há nada simples em se colocar na frente de flechas destinadas a um estranho. Talvez os humanos simplesmente tenham prioridades diferentes. Talvez você tenha. Ela respondeu suavemente, sua mão encontrando naturalmente a dele e entrelaçando seus dedos. Obrigado, Travis Drake. Eu te devo uma dívida que nunca poderei pagar completamente. A sensação da pele dela roçando contra a dele enviou uma deliciosa sensação percorrendo seu braço. Ele olhou para suas mãos entrelaçadas. O contraste do roxo contra sua própria pele era marcante. Nesse momento, ele sentiu uma mudança na atmosfera ao seu redor. Bem, ele começou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Posso pensar em várias maneiras intrigantes de começar. Os olhos dela se arregalaram um pouco, suas pupilas se dilatando de uma maneira que sugeria uma excitação lilithiana surpreendentemente semelhante à dos humanos. Oh, por favor, ilumine-me. Primeiro, ele disse, por que você não me conta como soube meu nome? Ela riu mais uma vez, mas não retirou a mão. Sua nave de identificação. É claro, procedimento médico padrão. Ah, isso é bem menos intrigante do que eu esperava. Decepcionado, devastado. Eu tinha imaginado que você usaria alguma forma de telepatia alienígena exótica.
Desculpe por te decepcionar. O polegar dela traçou suavemente pequenos círculos na palma da mão dele. Um gesto terno que dizia muito. No entanto, devo confessar que conheço algumas outras técnicas alienígenas intrigantes que podem despertar seu interesse. Quanto às torres de cristal, elas realmente corresponderam ao seu nome encantador. Travis estava ao lado da janela de seus novos aposentos na casa ancestral dos Nellers, com um olhar fixo nas magníficas estruturas revestidas de cristal que se erguiam em direção ao céu. Eles brilhavam de forma deslumbrante, capturando e amplificando a luz radiante dos 2 sóis do sistema. Após uma semana de recuperação, ele havia oficialmente garantido uma posição como consultor de segurança pessoal. Esse cargo vinha com uma suíte luxuosa e uma vista ainda mais deslumbrante. Enquanto ele estava ali, perdido na admiração da paisagem, uma voz cheia de diversão brincalhona quebrou o silêncio ao entrar sem bater. Ele ainda estava se acostumando com um costume lilithiano que desafiava sua compreensão de espaço pessoal. Enquanto contemplava quanto esses itens poderiam render de volta na Terra, ele se virou para encará-la, uma centelha de empolgação em seus olhos. Sua respiração falhou ao vê-la vestida com um traje de gala tradicional lilithiano. Uma vestimenta cintilante que parecia flutuar ao seu redor como luz de estrelas capturada. Sempre a humana prática, ela o provocou enquanto se aproximava. Suponho que é exatamente por isso que o pai decidiu contratá-lo. Seu tipo é conhecido por seu notável pragmatismo. Enquanto ele observava sua aproximação, não pôde deixar de notar como a luz dançava sobre sua pele roxa. É intrigante como seu pai parece tão composto, considerando que ele tem um humano em um papel tão delicado. Na verdade, ele sente uma sensação de satisfação. Muitos param apenas na entrada do que os humanos considerariam espaço pessoal. Suas ações corajosas ao me resgatar demonstraram seu valor muito além do que qualquer entrevista poderia transmitir. Afinal, os humanos são conhecidos por sua lealdade. A maneira como ela pronunciou a palavra enviou um delicioso arrepio pela espinha dele. É isso mesmo que somos conhecidos? Ele se perguntou. Os olhos violetas dela brilhavam com uma travessura brincalhona. Há muito mais, ela provocou. Incontáveis rumores intrigantes sobre os humanos são sussurrados entre as casas nobres. Sua força, sua resistência. Ela se aproximou, claramente cruzando os limites do espaço pessoal. Seu olhar fixou-se nele, como se pudesse ver diretamente seu núcleo. Sua paixão, ela disse, com a voz baixa, viaja através de suas palavras, mesmo quando sua boca está seca. Parecia que ela tinha feito sua lição de casa. Uma pesquisa extensa, pensou ela, enquanto seus dedos traçavam suavemente a linha de seu maxilar, explorando a textura de sua barba com uma fascinação inegável. Você sabia que pelos faciais são considerados algo bastante exótico entre o meu povo? Nenhum de nós pode cultivá-lo. É por isso que você continua tentando tocá-lo. A outra mão dela se acomodou suavemente em seu peito, bem acima do coração. Não pude deixar de me perguntar sobre a sua frequência cardíaca elevada. Essa é uma reação humana típica ao estar perto de alguém. Você sabe muito bem que não é. Ele murmurou com um toque de irritação. A risada dela soou como música, um som encantador. Os humanos certamente têm as maneiras mais fascinantes de se expressar. Absolutamente, eu gosto dessa. A tensão estalava entre eles, elétrica e inegável. Mas Travis fez um esforço consciente para manter uma aparência de profissionalismo. Minha senhora, ela interveio, corrigindo-o instintivamente. Varia. Ele rapidamente corrigiu, ajustando-se à sua preferência. Embora eu realmente valorize o intercâmbio cultural que estamos tendo, devo enfatizar que meu papel principal aqui é como seu consultor de segurança. É essencial que você leve minha proteção a sério. Ela acenou com a cabeça em concordância, seus dedos traçando de forma brincalhona pelo pescoço dele, um gesto que insinuava uma infinidade de perigos, tanto reais quanto a ameaça sempre presente do tédio. Ele segurou a mão errante dela, mas não fez nenhum movimento para afastá-la. Seu pai pode objetar, disse ele casualmente. Na verdade, ele está realmente esperando que nós acasalemos. Travis quase engasgou com o ar que estava respirando. Desculpe, o quê?
Ele gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. Oh, eu esqueci de mencionar isso. A expressão inocente dela era tão desarmante que poderia enganar até mesmo um marciano cego. A Casa Neller está em uma busca para aprimorar nossa linhagem, introduzindo material genético novo. O DNA humano, em particular, é altamente valorizado por sua notável adaptabilidade e resiliência. Quando compartilhei a notícia sobre nossa química com o pai, ele ficou cheio de empolgação. Você conversou com seu pai sobre nossa química? Claro, os nobres lelitianos são bastante abertos quando se trata de tais assuntos. Ela inclinou a cabeça levemente, uma expressão curiosa cruzando seu rosto. Isso te deixa desconfortável? Ouvi dizer que os humanos podem ser surpreendentemente reservados quando se trata de discussões sobre acasalamento. Travis passou a mão pelo cabelo, que havia escapado do seu laço habitual. Estou apenas tentando entender a ideia de que seu pai me contratou, com a esperança de que eu acabasse sendo um par para sua filha. Varia sorriu de forma tranquilizadora. Bem, não é só isso, ela respondeu. Sua experiência em segurança é realmente apreciada. O aspecto da reprodução parece mais um objetivo secundário. Ele não conseguiu suprimir uma risada. Um objetivo secundário? Você faz parecer que estamos em uma operação militar, não faz? Enquanto falava, a mão livre dela, a que ele ainda não estava segurando, traçou suavemente o contorno de uma de suas cicatrizes através da camisa. Você já tomou flechas por mim. Certamente esta é uma maneira muito mais agradável de servir a Casa Neller. A combinação do toque dela e de suas palavras acendeu um fogo dentro dele, enviando calor por suas veias. Você vai ser o meu fim. Você sabe disso. Não se eu puder evitar. Ela se inclinou mais perto, seu corpo se moldando ao dele como se fossem feitos um para o outro. Eu prefiro muito mais você viva, ele murmurou. Naquele momento, os últimos vestígios de sua resistência se despedaçaram. Com um baixo rosnado, ele a puxou completamente para seu abraço, uma das mãos entrelaçando-se em seu cabelo sedoso e roxo. O suspiro satisfeito que escapou de seus lábios revelou tudo o que ele precisava saber sobre sua interpretação do momento. Era sua última oportunidade de reconsiderar, um aviso ecoando em sua mente. Mas, em vez de recuar, ela se inclinou e o beijou, destruindo qualquer pensamento remanescente sobre limites profissionais enquanto eles contemplavam as brilhantes torres de cristal. Horas depois, enquanto estavam entrelaçados em lençóis que pareciam tanto macios como seda, quanto fortes como aço, Varia traçou padrões suaves em seu peito. Sabe, ela refletiu, há pelo menos 12 casas nobres que vão ficar absolutamente furiosas com isso. Com apenas 12 anos, ele pegou a mão dela que estava vagando e pressionou um beijo suave em sua palma. Era uma época em que crianças de 12 anos já sonhavam em arranjar casamentos comigo pessoalmente. Eu só podia imaginar quantos outros ficariam chateados, simplesmente porque ela era humana. Devo me preocupar com mais flechas? Ela se apoiou em um cotovelo, seu cabelo roxo caindo sobre o ombro como uma cachoeira vibrante. Você está dizendo que não pegaria mais flechas por mim? Ela perguntou com um brilho provocador nos olhos. Em um instante, ele admitiu, com um toque de seriedade em seu tom. Embora eu prefira não tornar isso uma ocorrência regular. Minha humana corajosa, mas imprudente, pressionou seus lábios suavemente contra os dele. Não se preocupe, ela o tranquilizou. Agora que você está oficialmente sob a proteção da Casa Neller, qualquer ataque contra você seria considerado um ato de guerra. Ele levantou uma sobrancelha, ceticismo estampado em seu rosto. Isso realmente deveria me fazer sentir melhor? Não. Ela sorriu de maneira travessa. O grande salão da Casa Neller brilhava como uma joia multifacetada, suas paredes de cristal refletindo o brilho de 1000 esferas luminescentes flutuantes. Travis estava em posição de sentido perto de um dos imponentes arcos, sua nova armadura cerimonial, uma impressionante mistura do design militar humano e da estética lelitiana, atraindo olhares intrigados da nobreza reunida. Ela estava causando uma grande impressão enquanto deslizava, sua presença atraindo murmúrios da multidão. Ostensivamente, ela estava fazendo suas rondas como anfitriã,
mas havia algo cativante nela. O vestido tradicional que ela usou esta noite foi feito de uma maneira que fez seu coração disparar. Mas ele conseguiu manter sua postura profissional intacta. "Tenho quase certeza de que é você", ele respondeu suavemente. "Embora eu não consiga me livrar da sensação de que metade dos nobres aqui gostaria de me ver morto." "Apenas metade?" "Você está ganhando uma reputação e tanto", ela provocou, seus olhos brilhando com travessura. "Mas suponho que a outra metade esteja muito ocupada sendo escandalizada com o quão deslumbrante você está nessa armadura." A armadura em questão era um presente notável do próprio Lord Nellor, um claro testemunho da posição estimada de Travis dentro da casa. Seu design misturava de forma inteligente elementos de seu equipamento original com toques únicos de Lelithian, criando uma peça marcante e personalizada que falava muito sobre seu status. As incrustações de linha de cristal brilhavam ao capturar a luz, enquanto as linhas fluidas do equipamento de combate prático conferiam uma elegância inesperada. Nesse momento, a voz sedosa de Lady Varia interrompeu sua sutil flerte. "Que progressista da sua parte permitir que seu consultor de segurança tenha uma conversa tão familiar", ela comentou, com um tom carregado de intriga. Travis imediatamente reconheceu o falante como Lord Theron da Casa Vex, um crítico proeminente do crescente poder da Casa Nellor. O tom do nobre transbordava um veneno sutil, conseguindo ser insultuoso enquanto ainda mantinha a fachada de polidez. O sorriso de Varia permaneceu inabalável. "Progressista de fato, Lord Theron", ela respondeu, seu tom leve, mas incisivo. "Devo admitir que, após séculos de circunspecção nobre, sua sinceridade é bastante refrescante." A flecha atingiu o alvo perfeitamente. A Casa Vex era infame por suas manobras políticas traiçoeiras. A pele roxa impecável de Theron se aprofundou ligeiramente com raiva. De fato, os humanos são notórios por sua sinceridade. Seu olhar se voltou para Travis, fazendo com que se ponderasse se tais táticas primitivas realmente pertencem ao sofisticado reino da sociedade moderna lelithiana. Travis manteve uma expressão calma, mas por dentro não pôde deixar de admirar o desprezo absoluto que os nobres conseguiam transmitir em apenas uma frase. Ele estava prestes a falar quando Varia interveio, sua voz cortando a tensão. "Primitivo?" Ela riu com um charme melódico. "Meu querido Lord Theron, você não ouviu as novidades. O Conselho Galáctico acaba de publicar um estudo fascinante sobre a adaptabilidade humana. Acontece que seus métodos rudimentares levaram a taxa mais rápida de avanço tecnológico de qualquer espécie conhecida." Sem mencionar, ela acrescentou, sua voz diminuindo para um sussurro conspiratório que ainda alcançava os ouvidos dos que estavam por perto. "As capacidades físicas deles são bastante impressionantes." As implicações em seu tom fizeram com que vários nobres próximos se abanassem, enquanto Theron parecia ter acabado de engolir algo desagradável. Travis lutou para manter uma postura profissional, mas um pequeno sorriso se formou em seu rosto, apesar de seus esforços. "Você parece estar bastante informada sobre as capacidades humanas, minha senhora", ele comentou. Theron interveio. "Oh, extensivamente." Vickers, por outro lado, exibia um sorriso que irradiava pura inocência. "Tenho me aprofundado em algumas pesquisas pessoais extensas, e as reações dos nobres ao redor têm sido nada menos que escandalosas. Cada momento de tensão política valeu a pena." Travis observou enquanto o rosto de Theron passava por uma fascinante gama de tons de roxo antes que o nobre finalmente conseguisse se desculpar com uma postura rígida e educada. Assim que ele saiu, Varia se aproximou de Travis. "Isso foi ousado demais?" "Talvez", ele pensou, mas ainda assim era uma sensação emocionante. "Bom." Ela casualmente passou a mão pelo braço dele, um gesto simples que acendeu uma faísca de eletricidade em seu sistema nervoso já agitado, porque havia muito mais a se desenrolar. O restante da noite continuou em uma veia semelhante, uma dança delicada de política e provocação. Travis observou enquanto seu mestre navegava habilidosamente pela corte nobre, nem confirmando nem negando a verdadeira natureza de seu relacionamento. No entanto, estava inegavelmente claro que qualquer ameaça contra ele seria vista como um desafio direto à Casa Neller. Já passava da meia-noite quando eles finalmente se retiraram para sua ala privada do palácio.
Enquanto as portas se fechavam atrás deles, Varia soltou um suspiro, sua fachada diplomática se desfazendo. Isso foi absolutamente exaustivo, ela declarou. Travis assegurou enquanto ela dramaticamente se deixava cair contra ele. Você parece estar se divertindo, ele comentou. Oh, eu certamente estava. Ela respondeu, com os olhos brilhando de travessura. Você viu a expressão do Lord Theron quando eu mencionei pesquisa pessoal? Ela lançou um sorriso para ele e acrescentou, mas acho que devemos nos aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. Para fins diplomáticos, é claro, ele disse com um aceno solene. Certamente não gostaríamos que suas declarações fossem menos do que completamente precisas. O riso dela se desfez em um suspiro satisfeito enquanto ele a puxava para mais perto, envolvendo-a em calor. Há um velho ditado entre os Lilithianos. A vitória mais doce é aquela que deixa seu inimigo completamente sem palavras. Essa é a razão por trás de suas provocações deliberadas em relação às casas nobres? Parcialmente, ela respondeu. Seus dedos deslizavam sobre os padrões cristalinos gravados em sua armadura. Mas, na verdade, eu sinto prazer em vê-los lutando contra seus próprios preconceitos enquanto, ao mesmo tempo, são atraídos por você, por mim e pelos humanos em geral. Com um sorriso travesso, ela declarou, ambos, mas não vou compartilhar meus dados de pesquisa com mais ninguém. Mais tarde, enquanto estavam deitados lado a lado na serena tranquilidade de seus aposentos, Varia se apoiou em um cotovelo, olhando atentamente para o rosto dele. Você está pensando demais, ele disse com um toque de preocupação na voz. Não posso deixar de me perguntar se estamos sendo imprudentes. O cenário político já é tão frágil. Não deveríamos estar provocando as outras casas de propósito. Ela lhe ofereceu um sorriso reconfortante. Confie em mim, meu pai sabe exatamente o que está fazendo. A Casa Nellor sempre foi um farol de progresso, liderando pelo exemplo diante das mudanças. Enquanto seus dedos traçavam suavemente uma de suas cicatrizes, ela refletiu sobre a verdade de suas palavras. Qualquer casa que vira as costas para uma aliança com os humanos, agarrando-se a preconceitos ultrapassados, realmente merece ser deixada para trás. Você faz parecer tão fácil, e na verdade, é. Ela pressionou os lábios contra os dele suavemente. Você me protegeu com suas flechas muito antes de saber meu nome. Esse tipo de nobreza instintiva tem mais valor do que 1000 anos de linhagem meticulosa. Ilona, o escritório particular do Lord Nellor, era uma visão diferente de tudo que Travis havia encontrado em suas jornadas pela galáxia. Empoleirada no topo da mais alta torre de cristal, a câmara circular exibia paredes transparentes que proporcionavam uma vista panorâmica deslumbrante da cidade capital. No entanto, não foi a vista deslumbrante que cativou sua atenção. O display holográfico iluminava a sala, exibindo sequências genéticas intrincadas que pareciam dançar no ar. Você sempre sentiu que havia algo único sobre a Casa Nellor. A profunda voz do Lord Nellor ressoava com a gravidade de séculos, insinuando os segredos profundos que estavam dentro de sua linhagem. Ao contrário da maioria dos Lilithianos, sua pele exibia um tom de roxo mais profundo, quase índigo, o que me fez refletir sobre as razões por trás de nossa rápida ascensão ao poder. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Travis estava em posição de descanso, plenamente ciente da presença de Varia ao seu lado. A ideia passou pela minha mente, senhor. O pai interveio ansiosamente. É hora? É, Lord Nellor respondeu, acenando com a mão. As exibições genéticas se transformaram, revelando 2 padrões distintos. O que você vê diante de você é o contraste entre o DNA padrão lilithiano e a linhagem da Casa Nellor. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Você notou algo em comum? Travis examinou os padrões de perto. Sua visão aprimorada pelo treinamento militar permitindo que ele detectasse variações sutis. A segunda sequência parecia ser mais adaptável, assim como Lord Nellor havia antecipado com um sorriso conhecedor. Essa adaptabilidade foi o resultado de uma decisão ousada tomada pela Casa Nellor há milhares de anos. Um ato que na época foi considerado herético. Nós nos cruzamos com humanos. A revelação atingiu Travis como um golpe físico.
Isso é impossível, ele pensou. Os humanos não estão explorando o espaço há muito tempo, mas os olhos do Lord Nellor brilhavam com um brilho de conhecimento. Ah, mas estão sim, ele respondeu. Sua história oficial pode remontar apenas a alguns séculos, mas os humanos se aventuraram nas estrelas muito antes disso. Repetidamente, eles se viam perdendo sua tecnologia em meio ao caos dos desastres de Varia, forçados a recomeçar. Varia apertou a mão de Travis. É por isso que o pai ficou tão feliz quando eu te escolhi, ela disse. Ele tem tramado por décadas, imaginando um renascimento daquela antiga linhagem. As flechas, Travis disse lentamente, sua voz impregnada de percepção. A tentativa de assassinato. Não foi aleatória, foi? Não, Lord Nellor confirmou. Seu tom grave, mas firme. Embora o perigo fosse muito real, era um teste. Precisávamos determinar se você possui o mesmo instinto nobre que define as antigas linhagens humanas. Você realmente está disposto a arriscar a vida da sua filha com base em um mero instinto? Eu não arrisquei nada, respondeu Lord Nellor calmamente. Tenho total confiança tanto nas suas habilidades quanto na sua integridade. Sua raiva em relação ao potencial perigo para ela, em vez da manipulação que você sofreu, apenas reforça o que sempre entendemos. Antes que Travis tivesse a chance de responder, o sistema de segurança do estudo explodiu em um alerta vermelho piscante. Um display holográfico iluminou a sala, revelando várias figuras armadas avançando por áreas que deveriam ser seguras. Como esperado, Lord Nellor murmurou. Os assassinos da Casa Vex não são nada senão previsíveis. Travis já estava em movimento, posicionando-se entre os Doran Varia. Ele estava bem ciente da chegada iminente deles. Depois de tudo, eles estavam tramando essa greve desde o início. Enquanto isso, Lord Nellor ativou friamente uma série de protocolos de segurança, preparando-se para a confrontação que estava por vir. Eles acham que, ao te matar, podem enfraquecer nossa linhagem. Mas eles estão enganados. Os fanáticos raramente ouvem a razão. Pai, Varia interveio, sua voz cheia de frustração. Você poderia ter nos avisado. Ele a olhou inflexível. E negar ao seu companheiro a oportunidade de provar a si mesmo mais uma vez? Lord Nellor sorriu, com um brilho de satisfação nos olhos. Ele havia testemunhado as impressionantes melhorias de segurança que foram implementadas. Os assassinos em breve se veriam diante de um rude despertar. Nesse momento, os sons inconfundíveis de combate irromperam do corredor do lado de fora. Travis havia transformado de maneira engenhosa o que pareciam ser meras formações de cristal decorativas em formidáveis armas defensivas, prontas para entrar em ação. Impressionante, comentou Lord Nellor, enquanto os gritos reverberavam pela torre. Você transformou nossa própria arquitetura em uma arma contra eles. Apenas um toque de engenhosidade humana básica, respondeu Travis, puxando sua arma. Nunca subestime o potencial do que parece meramente decorativo. Varia pressionou-se contra suas costas, sua arma posicionada e pronta. O calor familiar de seu corpo, combinado com a adrenalina da luta, criou uma mistura intoxicante de sensações. Você sabe, ela ronronou, sua voz baixa e provocante. Ver você transformar nossa casa ancestral em uma armadilha mortal é surpreendentemente emocionante. Foque. Ele rosnou, incapaz de suprimir um sorriso. Podemos discutir isso mais tarde. Promessa? Crianças, o Sr. Nellor interveio, seu tom mais divertido do que preocupado. Talvez devêssemos tratar da tentativa de assassinato antes de começarmos a planejar para meus netos. Ambos tinham expressões de constrangimento, mas seu momento de desconforto foi abruptamente interrompido quando as portas do escritório se abriram. Os assassinos restantes haviam evidentemente escolhido invadir a câmara sem hesitação. O que se seguiu foi uma sinfonia caótica de violência. Uma cena que seria recontada em círculos nobres por anos a fio. O treinamento de combate de Travis, combinado com a profunda compreensão de Varia sobre a fisiologia lilithiana, forjou uma parceria formidável. Juntos, eles se tornaram uma força a ser reconhecida. Enquanto isso, Lord Nellor observava com um senso de satisfação, ocasionalmente contribuindo com valiosas percepções sobre as áreas mais vulneráveis da anatomia lilithiana. À medida que o caos se acalmava,
Travis se viu cercado pelos corpos inconscientes de seus supostos atacantes, todos milagrosamente vivos. Ele ficou ali, respirando pesadamente, com a adrenalina ainda correndo em suas veias. Varia rapidamente se aproximou, suas mãos explorando o corpo dele sob o pretexto de verificar se havia ferimentos. Seu toque era ao mesmo tempo urgente e carinhoso. Nenhum arranhão. Ela exclamou com alegria. Você está melhorando nisso. Ou talvez eles estejam apenas piorando na arte do assassinato. Ele respondeu, puxando-a para mais perto, apesar dos olhares atentos ao redor deles. A adrenalina da luta aguçou seus instintos, fazendo-o se sentir mais agressivo e possessivo. Mas pelo jeito como ela se derreteu contra ele, parecia que não se importava nem um pouco. Lord Nellor limpou a garganta, sua voz firme e autoritária. Acredito que isso demonstra claramente que a força de nossa linhagem só florescerá com esta união. No entanto, sugiro que você talvez queira se retirar para seus aposentos para refletir sobre os eventos da noite. Pai. Varia riu, mas não demonstrou nenhuma intenção de se libertar do abraço de Travis. Você realmente está sugerindo que vamos sair e começar a fazer seus netos? Estou apenas te encorajando a sair antes de chocar a equipe de limpeza. Ele respondeu com um humor seco. Embora eu não me importasse com netos como um efeito colateral agradável. A notícia da tentativa de assassinato mal sucedida da Casa Vex se espalhou pelas torres de cristal como um incêndio. Do seu balcão privado, Travis observou enquanto as casas nobres se apressavam para se reposicionar após essa turbulência política. Os dois sóis da manhã lançavam arco-íris vibrantes e prismáticos através da arquitetura de cristal, criando um espetáculo etéreo que nunca deixava de tirar seu fôlego. Enquanto ele se deleitava com a exibição encantadora, sentiu os braços de Varia se envolverem em sua cintura por trás, adicionando calor ao momento mágico. O corpo dela pressionado contra suas costas, uma sensação tão cativante que o fez esquecer completamente da política. A vista era razoável, ele pensou, enquanto se virava para encará-la. Ela vestia uma de suas camisas, o tecido caindo até a metade do thigh em sua alta estatura, criando um visual encantador de forma despretensiosa. A visão dela vestindo suas roupas despertou algo profundo dentro dele. Uma resposta instintiva que nenhuma quantidade de engenharia genética poderia abafar. Não está ruim, ela disse, levantando uma sobrancelha, seus olhos violetas brilhando com travessura. Talvez eu devesse me trocar por algo mais formal para o café da manhã com o Alto Conselho. Não se atreva, ele disse, puxando-a para mais perto, saboreando a maneira como ela derretia contra ele. Mas, falando do conselho, precisamos realmente mergulhar na política agora? Ela fez um biquinho, seus dedos traçando delicadamente padrões em seu peito. Posso pensar em maneiras muito mais emocionantes de passar a manhã? Ela provocou. Ele suspirou, lembrando-a. A reunião do conselho é em 2 horas. No entanto, a cada momento que passava, sua determinação começou a vacilar. Com muito tempo à disposição, o sorriso dela adquiriu um toque malicioso. A menos que você não esteja afim, ela provocou, sua voz impregnada de desafio, acendendo algo primal dentro dele. Com um baixo rosnado, ele a levantou sem esforço em seus braços, provocando um grito de alegria enquanto a carregava de volta para a cama deles. Vou te revelar do que os humanos são realmente capazes. Por enquanto, porém, com bastante tempo sobrando para se preparar para a reunião do conselho, eles estavam entrelaçados em lençóis que, notavelmente, nunca pareciam amassar, não importava o quanto tentassem. Varia traçou suavemente uma de suas cicatrizes, seu toque enviando deliciosos arrepios percorrendo seu corpo. Eu tenho notícias. Ela começou, sua voz carregando um inesperado toque de vulnerabilidade. A mudança em seu tom o fez se apoiar em um cotovelo, seu olhar fixo intensamente em seu rosto. Boas notícias ou más notícias? Maravilhoso. Suas mãos livres deslizaram suavemente para o seu estômago, um gesto que fez seu coração disparar de emoção. Parece que a biologia humana e a lilithiana são ainda mais compatíveis do que jamais imaginamos. O tempo parecia ter parado enquanto o peso do momento o envolvia. Sim, o sorriso dela era nada menos que radiante. As previsões genéticas de seu pai se mostraram verdadeiras.
Suas linhagens se entrelaçaram perfeitamente. Em um surto de emoção, Travis a puxou para um beijo apaixonado, canalizando tudo o que sentia naquele único gesto, pois as palavras simplesmente não eram suficientes. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, ele pressionou suavemente sua testa contra a dela. "Eu te amo", ele sussurrou. "Eu sei", ela respondeu, um sorriso brincando em seus lábios. Apesar da doçura do momento, ambos entenderam que o timing poderia ter sido melhor. O Alto Conselho provavelmente teria suas próprias opiniões sobre essa reviravolta inesperada. Deixe-os ter suas opiniões. A mão dele repousava suavemente sobre a dela, em seu estômago, maravilhando-se com o milagre que florescia dentro dela. A casa Neller está à beira de se tornar ainda mais poderosa, e não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Ela não conseguiu evitar um sorriso. Essa era a parte mais empolgante. De acordo com a pesquisa do pai, híbridos humanos lilithianos frequentemente herdam as melhores características de ambas as espécies. Nosso filho será mais forte, mais rápido e mais adaptável do que qualquer nobre de sangue puro. As outras casas não poderão ignorar as vantagens que vêm com essa situação. É por isso que seu pai parece tão satisfeito com o ataque da casa Vex. Em parte, ela se virou para se sentar sobre ele, seu cabelo roxo caindo ao redor deles como uma cortina, criando uma barreira íntima do mundo exterior. A tentativa de assassinato nos proporciona uma vantagem política significativa, enquanto a própria existência de nosso filho mostrará os notáveis benefícios da integração genética humana. É uma tempestade perfeita de oportunidades. Seu pai é realmente aterrorizante, Travis observou, mesmo enquanto suas mãos começavam a explorar o corpo dela mais uma vez. "É?", ela perguntou, inclinando-se para beijá-lo. Mas naquele momento, ela sentiu uma forte vontade de desviar a conversa de seu pai. A Câmara do Alto Conselho se erguia ao redor deles, tão imponente como sempre, com suas cúpulas cristalinas se elevando a centenas de pés acima do espaço circular. Travis estava atrás de Various Chair, abraçando seu novo papel como seu protetor e companheiro. A presença dele atraiu olhares curiosos dos nobres reunidos, que sussurravam entre si. Com sua habitual franqueza, Lord Neller se dirigiu ao conselho, rompendo a tensão no ar. As ações da Casa Vex exigem uma resposta. Seus assassinos foram apreendidos em flagrante, suas intenções inconfundíveis. Eles pretendiam frustrar a fortificação de nossas linhagens por meio da integração humana. Integração. Lord Theron zombou de seu lugar entre os aliados da Casa Vex. Contaminação? Ele zombou, seu tom transbordando desdém. Vários aproveitaram o momento para responder, sua voz ecoando claramente pela câmara. Uma escolha de palavras intrigante, Lord Theron, especialmente à luz dos recentes acontecimentos. Ela estava de pé com um ar de elegância, uma mão descansando suavemente em seu estômago, um gesto que provocou suspiros entre os nobres reunidos. "Eu me pergunto, Lord Theron, você chamaria meu filho?" A sala zumbia de tensão, pois essa criança era uma mistura da força humana e da nobreza lilithiana corrompida. Em um instante, a câmara irrompeu em caos. Travis se tensionou, preparando-se para outro ataque, mas então a mão de Various encontrou a sua, apertando-a suavemente. Este era um tipo diferente de campo de batalha, e ela estava completamente à vontade. A própria existência da criança era um testemunho do que a Casa Nellor havia afirmado por muito tempo. Assim que o alvoroço inicial diminuiu, Lord Nellor continuou, sua voz firme e resoluta. "A compatibilidade genética humana apresenta ao nosso povo oportunidades incomparáveis de avanço. Meu neto ou neta será a prova viva dessa verdade notável." "E quanto à tradição?" indagou outro nobre, com a voz impregnada de curiosidade. "Nossas linhagens permaneceram puras por milênios." "Puro?" Um coro de risadas irrompeu, leve e melódico. "Talvez você devesse se aprofundar mais em sua história. A força da Casa Nellor", continuou um deles, "está enraizada em antigas linhagens humanas, meticulosamente preservadas ao longo dos tempos. Tomamos uma decisão consciente de enfatizar essas características diretamente." Ela gesticulou em direção a Travis. "E devo dizer que nossa escolha foi notavelmente validada.
Travis lutou para manter uma expressão neutra enquanto dezenas de olhos nobres o examinavam com uma curiosidade renovada. Ele quase conseguia vislumbrar os cálculos políticos que giravam por trás de seus olhos em tons de joia. Nas semanas que se seguiram à revelação do Alto Conselho, mudanças começaram a se desenrolar. Mudanças que até mesmo Lord Nellor não havia antecipado completamente. Travis observou com uma mistura de diversão e preocupação, enquanto casas nobres antes hostis, de repente desenvolviam um grande interesse pela cultura humana. As torres de cristal haviam se transformado em um centro movimentado para a interação entre humanos e lelitianos, com os nobres quase se atropelando em sua ansiedade para formar parcerias genéticas com os humanos. Sentia como se estivesse testemunhando um grande ritual de cortejo se desenrolar. Travis estava em seu jardim isolado, imerso em seus exercícios matinais de combate. A atividade física servia como uma saída vital para o estresse que acompanhava as incessantes manobras políticas ao seu redor. Enquanto isso, cada cliente se acomodava em suas cadeiras cristalinas, aparentemente absorto em relatórios, mas na realidade, seus olhos estavam principalmente fixos nele, enquanto ele se movia fluidamente por sua rotina de treinamento. A gravidez dela apenas amplificou sua beleza natural, conferindo um brilho suave à sua pele roxa, que cativava seu olhar repetidamente. Você deveria conferir minhas mensagens. Ela riu. Recebi 16 pedidos formais por informações detalhadas sobre nossos métodos de compatibilidade. Travis quase deixou sua espada de treino cair de choque. Eles querem o quê? Parecia que algumas casas estavam preocupadas que o tradicional cortejo lelitiano não pudesse ressoar bem com as sensibilidades humanas. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Eles estão curiosos sobre como consegui encantar um espécime humano tão notável. Isso realmente foi o que aconteceu? Ele levantou uma sobrancelha, inclinando-se mais perto da espreguiçadeira dela. Se eu não me engano, você foi a que não conseguiu resistir a passar os dedos pela minha barba. Movida por pura curiosidade científica, ela insistiu, mesmo enquanto seus dedos, de forma instintiva, se estendiam em direção à barba dele, enquanto ele se inclinava mais perto. E ainda assim, você é quem me carregou para a cama como um guerreiro primitivo. Sou eu realmente o primitivo aqui? A voz dele baixou para um rosnado, um tom que ele sabia ter um efeito poderoso sobre ela. Engraçado como você não parece se importar com métodos humanos primitivos, ele começou, mas antes que pudesse continuar, uma tosse discreta interrompeu o que estava prestes a se tornar um momento bastante pouco profissional. Eles se viraram para ver o comandante Hailin, o chefe de segurança de Lord Nellor, em pé, rigidamente em posição de sentido. Minhas desculpas pela interrupção, ele disse, embora a expressão em seu rosto indicasse que ele não sentia remorso algum. Notamos alguns padrões de movimento incomuns entre os aliados restantes da Casa Vex. Travis endireitou-se, seus instintos de guerreiro entrando em ação. Que tipo de padrões eram esses? Vários pequenos grupos estavam convergindo em diferentes pontos ao redor das torres. Eles podem estar tentando ser discretos, mas há nobres envolvidos em uma teia de subterfúgios. Travis, no entanto, era tudo menos sutil. Sua abordagem era tão explosiva quanto uma supernova. Hailin não pôde deixar de notar, seus lábios se contraindo em resposta. No entanto, o alvo de seus planos não é o que esperávamos. Eles parecem estar se concentrando em estabelecer uma nova ordem diplomática entre os humanos. A atmosfera brincalhona desapareceu, substituída por uma seriedade tensa. Eles não se atreveriam a atacar representantes humanos oficiais, pelo menos não a menos que se encontrassem em uma situação desesperadora. Travis refletiu sobre isso, reconhecendo que o cenário político está mudando rápido demais para que eles consigam acompanhar. Eles podem ver atacar humanos diretamente como seu único meio de interromper a integração adicional. Precisamos pôr um fim aos planos deles. Vários se levantaram, sua mão instintivamente se estendendo para proteger sua barriga levemente inchada. Não podemos permitir que eles coloquem em risco tudo o que trabalhamos tão arduamente para construir. Você não vai a lugar nenhum, Travis e Hailin declararam em uníssono. Mas eu estou grávida, ela insistiu, com a voz firme. Isso não torna minha contribuição menos válida. Você está carregando o futuro de ambas as nossas espécies.
Travis a puxou para perto, sua voz firme. Deixe-me cuidar das ameaças físicas enquanto você lida com as consequências políticas. Apesar de sua irritação, ela se derreteu contra ele, sentindo o calor de seu abraço. Claro, ela respondeu, seu tom suavizando. Mas por favor, tenha cuidado. Nosso filho precisa do pai. Sempre estou. Ele a beijou apaixonadamente, alheio aos olhares que os observavam. Afinal, agora tenho ainda mais motivos para voltar em segurança. As próximas horas se desenrolaram em um turbilhão de ação. Travis trabalhou em estreita colaboração com as forças de segurança de Highland, posicionando-as habilidosamente para interceptar os supostos atacantes, enquanto garantia que tudo ao seu redor continuasse a parecer normal. O desafio ia além de simplesmente interromper o ataque. Tratava-se de fazê-lo de uma maneira que aumentasse estrategicamente a posição política da Casa Neller. Lembre-se de que ele já havia informado as equipes de segurança. Nosso objetivo é garantir que eles permaneçam vivos e capazes de confessar. Era essencial que tudo fosse executado de forma impecável e sem questionamentos. A operação se desenrolou com a precisão de uma máquina bem lubrificada. Travis assumiu a liderança de uma das equipes de ataque pessoalmente, e sua força aprimorada, juntamente com seu treinamento em combate, provou ser um divisor de águas. Ele dominou habilidosamente os agressores em potencial, garantindo que nenhuma lesão grave fosse infligida no processo. A visão de um guerreiro humano se movendo com tamanha força controlada parecia desmoralizar completamente os nobres hostis. Você não entende. Um dos nobres capturados cuspiu desafiadoramente enquanto Travis apertava suas amarras. Os humanos são uma força perigosa. Sua espécie se reproduz a uma taxa alarmante e se adapta com uma facilidade inquietante. Se permitirmos que essa integração persista, as linhagens puras lelitianas desaparecerão completamente. Travis se agachou, fixando os olhos no nobre. Você está certo sobre uma coisa. Os humanos podem ser perigosos, mas talvez não da maneira que você imagina. Nosso perigo reside em nossa capacidade de ver possibilidades onde você percebe ameaças. Nós prosperamos na adaptação, acolhendo a mudança em vez de temê-la. É uma característica notável de uma espécie que você poderia considerar primitiva. Este primitivo não apenas superou em inteligência, mas também manobrou sua conspiração inteira. Travis comentou com um toque de ironia. Talvez seja a hora de reavaliar o que você considera avanço. As consequências do ataque mal-sucedido provocaram a própria agitação política que Neller havia previsto. Travis voltou para descobrir que a guerreira já estava aproveitando a oportunidade apresentada por sua gravidez, que parecia aumentar sua habilidade no campo da política nobre. O timing foi nada menos que perfeito. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam deitados juntos em seus aposentos, ela compartilhou suas percepções com ele, sua determinação brilhando intensamente. Nada influencia os nobres como uma mistura poderosa de medo e inveja-medo dos humanos, para ser preciso. Ele traçou padrões delicados em seu ombro nu, cada toque acendendo uma sensação de vulnerabilidade. Havia também o medo de ser deixada para trás, um pensamento assombroso que pairava no ar. Ela se aninhou mais perto dele, seu corpo se encaixando perfeitamente ao dele, como se buscasse consolo em sua incerteza compartilhada. Eles testemunharam como você triunfou sobre os seus melhores guerreiros com tanta facilidade. Agora, eles enfrentam uma decisão crucial: se adaptar ou correr o risco de se tornarem obsoletos. Você está começando a ecoar as palavras do seu pai, e seus pensamentos estão se voltando para a mentalidade de um nobre. Ela levantou a cabeça para beijá-lo. Nós realmente formamos uma equipe incrível, não há dúvida sobre isso. Enquanto a mão dele repousava suavemente e de forma protetora sobre nosso filho em crescimento, não pude deixar de refletir sobre a jornada inesperada que embarcamos juntos. Quando eu peguei aquelas flechas por você, nunca imaginei que a recompensa envolveria remodelar toda uma sociedade. Decepcionada, seus olhos violetas brilhavam com uma faísca brincalhona. Nunca. Ele a puxou para mais perto, cativado por como eles se encaixavam perfeitamente, apesar de pertencerem a espécies diferentes. Cada cicatriz que ele carregava era um testemunho de seu vínculo.
À medida que os dois sóis se erguiam no dia da cerimônia convergente, as torres de cristal brilhavam com uma extraordinária luminosidade, iluminando seu momento juntos. Travis estava no ponto mais alto da casa ancestral dos Nellers, observando enquanto delegações dos reinos humano e lelitiano desciam em embarcações que transformavam o céu da manhã em uma dança hipnotizante de luzes. Nervosa, ela se aproximou dele, sua voz familiar carregando seu tom melódico. Embora sua gravidez avançada tornasse seus movimentos mais deliberados, eles continuavam indiscutivelmente graciosos. O vestido cerimonial que ela usava foi confeccionado para destacar tanto sua condição quanto seu status, capturando a luz de uma maneira que a fazia parecer brilhar de dentro para fora. "Devo estar?" ele perguntou, puxando-a para perto. Uma mão descansava protetivamente sobre seu filho, enquanto a outra se entrelaçava suavemente em seu longo cabelo roxo. É apenas um pequeno encontro das figuras políticas mais importantes de ambas as nossas espécies, reunindo-se para celebrar nossa união e a empolgante jornada da paternidade que se aproxima. Sem pressão, ela riu, seu riso ainda fazendo arrepiar a espinha dele, mesmo meses após o primeiro encontro. É difícil acreditar que tudo começou com ele levando algumas flechas por um estranho. Na verdade, foi a melhor decisão que ele já tomou. Ele a beijou apaixonadamente, saboreando a maneira como ela se derretia nele, mesmo com suas roupas formais. No entanto, uma dúvida persistente o atormentava. Seria possível que o pai dela tivesse orquestrado todo o encontro, mas realmente mudaria alguma coisa se ele tivesse? Nem mesmo um pouco. Seus sentidos aguçados detectaram o movimento do filho. Um poderoso chute que trouxe sorrisos aos rostos de ambos. Algumas experiências valem cada cicatriz. A cerimônia de convergência em si foi uma impressionante exibição de teatro político, uma verdadeira obra-prima. Lord Neller realmente superou a si mesmo, transformando o grande salão em uma obra-prima de tirar o fôlego que honrava tanto as culturas humana quanto lilithiana. A arquitetura de cristal brilhava com padrões bioluminescentes, espelhando elegantemente as espirais do DNA humano, enquanto se entrelaçava com as estruturas intrincadas da genética lilithiana. Travis estava de pé com orgulho ao lado de Varia, enquanto representantes de ambas as espécies assinavam acordos de cooperação inovadores. A visão de antigos adversários como Lord Theron, agora entusiasticamente buscando parcerias genéticas com humanos, era ao mesmo tempo divertida e profundamente significativa para os futuros de seus povos. Sua espécie nunca deixa de nos surpreender. Um distinto diplomata lilithiano comentou durante as festividades, refletindo sobre a jornada que compartilhamos. Quando você se aventurou pela primeira vez em nossas estrelas, nós víamos os humanos como seres primitivos. No entanto, aqui está você, nos iluminando com novas perspectivas sobre a evolução. Gostamos de ver isso como uma colaboração. Travis respondeu com um tom diplomático. No entanto, ele não conseguiu resistir a acrescentar. Embora eu suponha que levar flechadas por suas mulheres possa parecer um pouco primitivo. O diplomata sorriu em resposta, gesticulando em direção a um grupo de casais humano-lilithianos dançando graciosamente nas proximidades. Reflete um compromisso notável com a proteção e o sacrifício, qualidades que estamos aprendendo a valorizar ainda mais profundamente. Mais tarde, durante um momento sereno em seu jardim particular, Varia revelou uma notícia que tornaria o dia ainda mais significativo. As imagens médicas confirmaram a notícia, ela disse, guiando suavemente a mão dele para um ponto específico em sua barriga. Gêmeos, ela revelou com os olhos brilhando de empolgação. Um menino e uma menina, ambos exibindo uma perfeita integração genética. Nesse momento, Travis sentiu seu coração pular várias batidas, sobrecarregado pela alegria e pela maravilha da vida crescendo dentro dela. Gêmeos. Isso é realmente possível através da reprodução entre espécies diferentes. Parece que a adaptabilidade genética humana está cheia de maravilhas inesperadas. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de alegria e travessura. O pai está absolutamente radiante. 2 herdeiros em vez de apenas um. Ambos incorporando os traços mais fortes de suas respectivas linhagens. Ele de repente declarou: "Eu amo vocês."
Ele estava sobrecarregado por tudo que ela havia trazido para sua vida, não apenas como sua companheira, mas também como a mãe de seus filhos. Com um sorriso brincalhão, ela respondeu: "E eu te amo, meu guerreiro primitivo", usando o apelido carinhoso que se tornara uma parte preciosa do vínculo deles. "Eu antecipo que você enfrentará tantos desafios por nossos filhos quanto enfrentou por mim." Cada promessa que ele fez foi selada com um beijo que transmitia a profundidade de suas aventuras compartilhadas e as infinitas possibilidades que estavam por vir. A celebração se estendeu pela noite adentro, repleta de risos e alegria. Mas Travis e Various se afastaram discretamente em busca do conforto de seus aposentos. Ali, longe das festividades, o verdadeiro futuro das relações entre humanos e lilithianos estava sendo moldado, não através da política ou de grandes cerimônias, mas através do profundo amor, confiança e laços inquebráveis que se formaram entre duas almas que se descobriram uma à outra através da imensidão das estrelas. Enquanto estavam deitados juntos, contemplando as luas que surgiam através do teto de cristal, Travis não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que os havia levado até aquele momento. Desde aquele primeiro ato instintivo de proteção até agora, enquanto aguardavam a chegada de gêmeos destinados a ajudar a remodelar duas civilizações, cada passo do caminho havia valido a pena. "O que você está pensando?" Varia pergunta suavemente, seus dedos deslizando sobre uma de suas cicatrizes, a primeira flecha que ele havia recebido por ela. "Estou pensando em recompensa", ele responde, puxando-a para mais perto. "E como as mais significativas muitas vezes vêm com cicatrizes." Ela respondeu, se acomodando mais profundamente em seu abraço. "Acredito que mostramos que humanos e Lilithians têm muito mais a oferecer um ao outro do que apenas cicatrizes e recompensas." Ele acenou com a cabeça, colocando a mão suavemente sobre seus filhos em crescimento, sentindo seus movimentos fortes sob sua palma. "De fato, temos."